Já passou da hora da gente parar de pensar que TDAH é só desatenção. Isso apaga a complexidade do transtorno e invalida muita gente. Hoje, a gente vai falar sobre TDAH, sem simplificar demais, sem romantizar e sem ignorar as consequências. Vem comigo. E aí, família neurodiversa, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos novamente ao canal Neuro com Taia. E hoje a gente vai falar sobre uma outra condição, um outro transtorno do neurodesenvolvimento, que também é muito mal compreendido, porque as pessoas continuam achando que é só desatenção. Os pensamentos das pessoas seguem sendo muito engessados. E eu tô aqui para ajudar a desconstruir esse padrão. Vamos falar então sobre o TDAH? O que é o TDAH? Eu acho que eu vou começar a explicar para vocês o que não é o TDAH. E o TDAH, o TDAH não é falta de atenção. O TDAH é uma dificuldade para regular essa atenção. Por quê? A mente não para. Ela muda de foco, aprofunda, acelera e aí se perde no sistema. O TDAH, ele se manifesta em 3 eixos significativos: atenção, hiperatividade e impulsividade. Vou falar um pouquinho sobre cada um. Então, fica mais ou menos assim. A desatenção é excesso de estímulos competindo. A hiperatividade, muitas vezes, ela é mental, pensamentos acelerados, associações constantes, dificuldade de desligar. E a impulsividade aparece na fala, nas decisões, nas emoções, que simplesmente vem sem filtro algum. O problema é que as pessoas não se dão conta ou não entendem que até dentro das condições, dos transtornos do neurodesenvolvimento, existe uma diferença aí entre faixa etária e gênero. Não é engessado, Não é, homens e mulheres vão apresentar de forma diferente a mesma condição. Idades, a faixa etária, ela vai apresentar de uma forma diferente quando adulto, diferente quando criança. Então, são nuances, E um bom profissional, ele vai saber entender e diferenciar essas nuances. Na infância, por exemplo, crianças do gênero masculino, é bem visível o TDAH. Na fase adulta, fica um pouco mais complicado, porque as pessoas tendem a camuflar muito os sintomas, Tipo, não prestou atenção. Não, eu tinha prestado atenção. Acontece que, tem sempre uma explicação, assim. O problema é que isso acaba, essa hiperatividade mental, essa sobrecarga de estímulo, que aí sim vira desatenção, e aí sim vira ansiedade, e aí sim pode gerar uma impulsividade nas falas, E isso traz culpa, Traz exaustão. Então, assim, vejam como se manifesta diferente. A criança não sente desta forma, A criança, sim, ela é mais agitada, ela precisa colocar aquilo pra fora, então ela corre, brinca, pula. Dificilmente tu vai ver um adulto TDAH pulando igual um boneco de mola, O negócio dele vai estar aqui. São pensamentos acelerados, são atitudes impulsivas, são noites mal dormidas. Normalmente é assim que vai se manifestar em adulto. Tá. E em mulheres? Como se manifesta em mulheres o TDAH? Bem, aqui o negócio começa a ficar um pouco diferente, porque as mulheres crianças, elas não vão se manifestar, o TDAH não vai se manifestar desta forma física de agitação, Aquelas mentezinhas ali já estão trabalhando em modo turbo desde muito, muito, muito pequenas. Então ali, essa hiperatividade mental, ela é constante, ela não é só na fase adulta, é desde pequeno. A mente, ela cria história, diálogos, cenários. Essa criança provavelmente já tem dificuldade para dormir desde muito cedo, Síndrome das pernas inquietas, provavelmente uma exaustão muito maior. Normalmente essas crianças são confundidas com meninas preguiçosas, desatentas e às vezes sim, até com pouca inteligência. Acreditem, eu que sei. E agora eu vou aproveitar para deixar um recadinho para vocês, tá? TDAH não é preguiça, não. O esforço, ele existe, mas ele custa muito mais. Eu já falei para vocês, esse cérebro está trabalhando o tempo inteiro. 24 horas, ele não para. Ele faz muito mais do que precisa fazer. Então, é normal que ele dê uma desligada de vez em quando. Porque ele está sempre trabalhando na versão turbo, Vamos imaginar mais ou menos assim. Imagina um carro de Fórmula 1. Eu acho que dá para relacionar bem. O carro de Fórmula 1, exatamente pela potência dele, ele vai precisar
ser avaliado e ir para manutenção muito mais vezes, né? Porque a tendência dele é, como ele dá o máximo, ele vai falhar. Não é um carro normal de cidade que anda, né? E vai com menos frequência para... Olha só, assim que o negócio funciona. Vocês entenderam o que eu tô falando? E sem tratamento, este custo emocional é altíssimo. Pode trazer muito problema na fase adulta e na terceira idade. A mente TDAH funciona com uma desregulação da dopamina. A dopamina está ligada à motivação, recompensa e prazer. Além disso, o nosso lóbulo frontal, que ele é responsável pelo nosso freio e planejamento, ele é bem menos eficiente. E o resultado? Maior busca por estímulos intensos e imediatos. E é exatamente por isso que pessoas com TDAH têm maior risco de desenvolverem vícios. Vícios em drogas, álcool, jogos, sexo, compra, qualquer coisa que gere adrenalina e recompensa rápida. E, gente, isso é neurobiologia, tá? Não tô chamando ninguém de fraco. É neurobiologia. Aí, imaginem isso no cotidiano, no dia a dia, no estudo, no trabalho, nos relacionamentos. TDAH não tratado, ele cobra um preço alto. Cansa, sobrecarrega, adoece. Pode ter a depressão, a ansiedade, o burnout, a baixa estima. Isso são comorbidades muito frequentes dentro do TDAH. E uma curiosidade, tá? Alguns estudos mostram que pessoas com TDAH não tratados podem ter uma expectativa de vida bem menor. Por quê? Impulsividade. Eu nem preciso dizer que em homens isso é menor, né? Essa diminuição aí chega a 9 anos. Isso acontece por vários fatores, tá? Mas o maior risco de acidente, né? Pela impulsividade, comportamentos de riscos, o uso de substância e o impacto nas comorbidades. E uma pessoa que não teve o diagnóstico de TDAH na infância, nem na fase adulta, né? E conforme ela vai ficando mais velha, exatamente por essa diminuição de reserva cognitiva, ela pode começar a apresentar mais sintomas do TDAH. E aí é muito difícil que um geriatra pense numa situação dessa. Pode ser TDAH. Normalmente ele vai dizer que é o quê? Demência. Daí tu pode ser que confunda com uma demência precoce ou com uma demência na terceira idade, né? E na verdade não é, né? Às vezes realmente é um TDAH nunca tratado. Eu não estou dizendo que é sempre assim, né? Mas vale a pena pensar nisso. Vale a pena pensar nessa possibilidade. Às vezes não é demência, é um TDAH nunca tratado. Aí, o que pode acontecer na terceira idade, né? Com o TDAH, né? Essa memória, ela vai falhar no acesso, mas a informação, ela tá lá. Mas pela falta de atenção ou excesso de estímulo, não ajuda, não facilita essa puxada da memória, né? Mas não chega a ser um declínio cognitivo como o da demência. Mas como realmente isso pode ser confundido, né? Vai que tem um diagnóstico errado, né? Pode acontecer. O fato é que TDAH precisa de tratamento em qualquer fase da vida. E a terapia cognitivo-comportamental, ela é uma baita aliada, porque ela ajuda na rotina, na autorregulação, na organização, né? Porque é muito importante a gente entrar numa rotina para o TDAH e a terapia, ela ajuda a gente a aprender, a criar estratégias para ter uma rotina, né? E rotina não é rigidez, é organização. Numa mente TDAH é muito importante tu ter uma rotina. Em muitos casos, né, a medicação também vai ser importante, ela é segura quando bem indicada. A medicação, ela não muda quem a pessoa é, mas ela reduz, né, esses ruídos mentais. A minha dica sincera é assim: se existem sinais, sintomas ou histórico familiar, o rastreio, ele é essencial. TDAH não tratado não é só dificuldade, tá? TDAH não tratado, ele é um risco. Mas o diagnóstico, terapia e acompanhamento mudam trajetórias. E por hoje é isso, família. Muito obrigado por assistirem esse vídeo também.
Me ajudem aí divulgando o canal, ativem o sininho, comentem alguma coisa aí embaixo para a gente poder engajar mais. E não se esqueçam, informar também é incluir. No próximo vídeo nós vamos falar sobre altas habilidades e superdotação e como esta condição pode se manifestar junto com transtornos do neurodesenvolvimento. Até a próxima! Beijo!